Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical. Professor Lucas, hoje iniciando o capítulo 15 do Evangelho de João. Antes de nós iniciarmos, vamos orar. Peço que vocês abaixem suas cabeças, fechem seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã e te pedimos, ó Pai, que essa palavra não seja apenas conhecimento, não apenas seja informação, mas seja instrução dos céus para mudar o nosso coração, para transformar a nossa alma e guiar nosso espírito na sua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Então, para quem não sabe, nós, da Escola Dominical dos Jovens e dos Casais, nós estamos trabalhando o estudo de Jesus nos Evangelhos. A ideia é nós trazermos as palavras de Jesus, o ensino de Jesus nos Evangelhos. Nós dividimos esse estudo em 3 eixos: os sermãos que estão no Evangelho de Mateus, os 5 sermãos que nós já estudamos. Se você não teve a possibilidade de assistir, você pode ir na playlist do nosso da Igreja Metodista Central de Ribeirão Preto, que vai estar lá todos eles. Depois nós estudamos as 50 parábolas de Jesus, que estão entre Mateus, Marcos e Lucas. Nós também já concluímos. E a gente chega no terceiro e último eixo, que são os discursos de Jesus do Evangelho de João. Por que discursos? Porque ele nem tem um formato de um sermão e nem um formato de uma parábola. Normalmente, começa sempre com uma pergunta a Jesus e Jesus responde, daí o termo discurso. Ou quando ele usa uma parábola, não é exatamente uma parábola, é uma metáfora estendida. Então, por isso que a gente denomina de discursos. E nesse terceiro eixo, nós já estamos na 13ª semana, trabalhando agora o tema Jesus é a videira verdadeira. Nós vamos dividir esse discurso de Jesus em 2 partes. Hoje nós vamos trabalhar a primeira dela. Então vamos ler o texto bíblico. João 15, a gente vai ler do 1 ao 17, que é a primeira parte do discurso. Lembrando que essa porção desse discurso é do discurso de despedida que Jesus faz após a ceia. Então, Jesus, lá no capítulo 13, 31 em diante, a gente vai ver o discurso de despedida, e a gente está na segunda parte desse discurso de despedida, onde eles já saem da área da ceia e eles estão indo para o Vale do Cedron. Tá? Então, vamos lá. Versículo 1. João 15, a gente vai ler do 1 ao 17. Começando no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não der fruto, ele corta. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Você não pode, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vos o podeis dar, se não permanecereis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançada fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecereis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos serás feito. Nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Verso 9. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos.
Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já nos chamamos de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vade e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedis em meu Pai em meu nome vos conceda. Isso vos mando, que vos amei uns aos outros. Até aí, essa é a primeira parte que é o que vamos estudar hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da estrutura do Evangelho de João, já tem falado isso nas últimas aulas, que normalmente os discursos até o capítulo 13, eles tinham uma dinâmica como? Acontecia um milagre e Jesus explicava esse milagre, né? Havia um debate em cima desse milagre e daí saía os discursos. Aqui, a estrutura é diferente. Jesus antecipa o milagre, que seria a morte e a ressurreição de Jesus. Então, os discursos de despedida, eles vêm apontar a morte e a ressurreição de Cristo. Então, ele não vem milagre depois do discurso, vem um discurso que aponta a ressurreição de Cristo. Então, ele tem uma estrutura diferente dos outros. E como nós já dissemos nas últimas aulas, esse discurso de despedida, ele começa aqui. Aqui você está vendo Jerusalém de cima, tá? Essa parte de Jerusalém de cima, nessa parte aqui, onde você está vendo do lado direito, você está vendo o templo, aqui você está vendo todo o átrio do templo, né? Depois, essa parte mais central, o templo. Eles estavam próximo do templo, numa casa de João Marcos, onde eles fizeram a reunião da ceia. Essa reunião da ceia começa, você vê lá na celebração do lava-pés, no capítulo 13, que é antes da ceia, depois tem a ceia, e aí depois, no verso 31, começa, após a ceia, o discurso de despedida que nós estudamos já. Esse discurso de despedida tem essa primeira parte entre o 13:31 ao 14:31. Ao término do 14, eles vão sair, então, dessa região próxima do templo e vão em direção a essa lateral aqui, ó, onde eu estou passando o meu mouse. Tá vendo? Essa lateral aqui é chamada de Vale do Cedron. Então, eles vão sair daqui, vão passar por volta pela frente do templo e vão sair por essa porta para chegar na área do Vale do Cedron. No Vale do Cedron é aonde acontece, então, em direção ao Vale do Cedron, é o que acontece o discurso do 14:31 até o 17. Então, o capítulo 15, o capítulo 16 e o capítulo 17 é em direção ao Vale do Cedron. Ao término do 17, eles estão no Vale do Cedron. Alguns estudiosos dizem que já no 17, que é quando Jesus faz a oração sacerdotal, ele já estava no Vale do Cedron, tá? No término desse discurso, eles vão acabar o discurso e vão atravessar o rio Cedron e vão para o Monte das Oliveiras, onde Jesus passará suas últimas horas e será preso, tá? Então, o discurso de despedida, ele antecede a prisão de Jesus, tá? Isso só tem no Evangelho de João. O Evangelho de João é o que traz mais detalhes dos últimos momentos de Jesus. Então, ele traz a questão desse discurso de despedida, que quase nenhum evangelho, nenhuma parte do evangelho, algum pedaço aqui e ali tem, mas 90% desse material só tem no Evangelho de João. Tá? A gente vai estudar, então, hoje o capítulo 15, que é quando ele sai da casa de João Marcos e está indo em direção ao Vale do Cedron. Então, a estrutura do texto é essa, você tem do capítulo 1 ao 17 ele trabalhando essa metáfora estendida, não é a parábola, é uma metáfora estendida, e depois, nessa metáfora estendida, ele vai discutir quem é a videira, quem tem que permanecer nela, como permanecer, quem são seus amigos e a nova eleição. E a segunda parte é falando, agora que eles são a videira verdadeira,
o que vai acontecer com eles? Lembra que o símbolo da videira é o símbolo de Israel. Tá? Isso é muito usado nos textos proféticos na época do exílio, que Deus havia arrancado a videira e plantado, enxerto ela em um país do Oriente. Depois ele arrancaria e traria de volta. Então, a videira é a figura de Israel. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, eu sou Israel. Por quê? Lembra, quem é descendente de Abraão? Quem é hebreu? Quem é descendente de Abraão? O que João Batista fala? O machado está sobre a raiz. Agora Deus faz suscitar das pedras filhos de Abraão. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, o que ele está dizendo? Eu sou o novo Israel, porque a Israel antiga não ouviu o caminho do Senhor, desobedeceu. Então, todo aquele que novamente quer estar ligado ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, deve estar ligado a mim. Então, quando Jesus anuncia, eu sou a videira verdadeira, ele está anunciando uma nova comunidade de fé que só pode ser constituída naqueles que creem nele, naqueles que estão ligados nele. Logo, quando Jesus anuncia que ele é a videira, ele vai começar a anunciar como aqueles que querem estar nessa nova comunidade de fé devem estar ligados. Daí, permanecer nele, no amor, os meus amigos da eleição. E qual vai ser a consequência disso, que é a segunda parte do texto que hoje a gente não vai trabalhar. Tudo bem? Todos entenderam? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho de videira. Então, só para você entender, a ideia da videira estava tão arraigada na cultura judaica que ela estava, seja num sarcófago de uma pessoa que morreu no século I, você tinha também esse mesmo símbolo da videira em filogramas da porta do templo. Eu não consegui a porta do templo, mas na porta do templo de Herodes o Grande você tinha o filograma da uva. Como você lembra que não poderia ter nenhuma imagem na época de Israel. Então, os Herodes, eles colocavam símbolos nas moedas que não fossem ele mesmo, porque senão isso poderia gerar revolta. Então, as moedas do primeiro século, elas vinham com o símbolo também da videira. E até utensílios de casa, como essa lamparina que eles usavam, acendiam no final do dia, também era comum o símbolo da videira. Por quê? Todos esses símbolos apontam quem? Israel. Então, a videira ou a figueira, você vê ou videira ou figueira, tá? Os dois podem ser usados na imagem de Israel. Era um elemento que apontava Israel. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, eu sou a nova Israel. Ele está anunciando o juízo de Israel, ele está anunciando que aquela Israel que as pessoas conhecem não existe mais e que a nova Israel agora é aquele que está ligado nele. Então, por isso que é muito importante quando ele diz, eu sou a videira, ele está anunciando uma nova comunidade de fé. É um rompimento total. Tá? Então, isso é muito forte. Tá? E aí, por que ele fala da videira, além do simbolismo de Israel? Alguns estudiosos vão falar que, além do simbolismo que refere à figura da videira, pode ser porque, quando ele sai de João Marcos, poderia ter uma videira ali. Pode ser que no caminho ali no Vale do Cidrom poderia ter uma videira. Também pode ser quando ele passa no templo, nos filogramas da porta do templo tinha. Mas não era só porque tinha um objeto da videira ali, mas era porque ele queria trazer a ideia da nova comunidade de Israel. E isso você pode ver muito forte no Antigo Testamento, em Isaías 5, do 1 ao 7, Jeremias 2, 21, Ezequiel 19, Salmo 80. Eu trouxe só alguns que eles falam dessa retirada da videira e trazer ela de volta. Tá? Então, quando ele fala da videira, ele está dizendo do fracasso de Israel em dar frutos. Lembra lá em Deuteronômio 28 o que aconteceria se aquele povo não desse frutos? Já está no final, é o último ensino
da instrução de Moisés na revisão da lei antes de ele entrarem na Terra Prometida. Está lá em Deuteronômio 28 falando quais seriam as consequências. Então, aquele povo que era eleito por Deus, escolhido por Deus para representar Yahvé nessa terra, falharam. Eles fracassaram. Aquela comunidade religiosa fracassou. Por isso que os textos proféticos apontavam para um filho do homem, como em Salmo 80, que viria trazer o verdadeiro reino de Deus, que viria trazer a verdadeira videira verdadeira. E Jesus aponta para esse discurso, principalmente em Salmo 80, onde o filho do homem faria essa videira novamente ser plantada e verdadeiramente ela daria fruto. Ela não seria morta. Então, quando Jesus está falando disso, ele está apontando o fracasso de Israel e a queda daquela comunidade religiosa, o julgamento, o juízo daquela comunidade, como o nascimento de uma nova, agora ligada pelo Filho do Homem, Jesus Cristo. Então, essa é a alusão da videira, por isso que ele usa essa expressão. Tá? E aí a gente começa entrando no texto, então. Verso 1. Eu sou a videira verdadeira. É a última vez que Jesus usa essa expressão no Evangelho de João, que ele usa muito. Eu sou o pão da vida. Né? Como a gente viu várias vezes ele utilizar, essa é a última vez que ele usa. Tá? E aí, o que Jesus quer dizer quando ele diz, eu sou a verdadeira videira? Ele é o canal que flui as bênçãos de Deus. Ele é a nova Israel. Ele substitui agora Israel. Ele substitui agora o templo. Ele substitui agora as festas. Por quê? Porque agora ele é o novo canal que liga os homens. Não é ser descendente de Abraão mais. É sim crer no Filho do Homem que restaurou todas as coisas. Por isso que João Batista já anunciava. Vocês dizem que vocês, filho de Abraão, se vocês não se arrependerem, Deus vai suscitar dessas pedras verdadeiros filhos de Abraão. Por isso ele dizia, arrependei-vos. Então ele está dizendo, se você não estiver ligado nessa nova videira, nessa nova comunidade, você não vai ter mais parte com Yahvé. E é isso que é muito importante a gente entender. Para o cristianismo, os judeus, se eles não aceitam Cristo, eles não são mais Israel. Porque a nova Israel é Cristo. Então, o judeu, ele tem que ter, como qualquer homem na terra, a necessidade de aceitar o Filho de Deus. Se ele não aceita, ele não é mais Israel. Então, quando a gente olha Israel hoje no mapa, ela não é Israel bíblica. Ela não é Israel, comunidade de Deus. Ainda que Deus tenha um plano de redenção final para eles, eles não são a nova comunidade de Deus. Porque só é aqueles que crerem em Cristo. Então, o plano de salvação e de redenção só vem por meio de Cristo. Israel deveria levar a redenção aos homens, mas não é mais Israel que leva. É Cristo. E Cristo fala, eu sou como uma semente de mostarda, que parece pequena, mas que quando cresce, os seus ramos se tornam maior de todas as hortaliças, e todos os animais poderão fazer o quê? Poder fazer pouso nele. O que Jesus está anunciando? Que esse novo reino vai chegar a todo mundo. E todos os homens, gentios, puros ou impuros, poderiam fazer ninho nela. Jesus, lá no Sermão do Reino, estou citando aqui Mateus 13, 31, 33, ele já anuncia que ele é a nova comunidade, que ele é o novo reino. O novo reino não é o Estado de Israel. O novo reino não é o rei Herodes. O novo reino não é Jerusalém e o templo. O novo reino é todo aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim, então participará da minha salvação. Então ele está anunciando a salvação vem mediante a fé e é para todos. Isso já estava lá no prólogo do Evangelho de João.
Jesus é a luz dos homens. Jesus veio iluminar os homens, mas aquele que ele os escolheu, o rejeitaram. Não é? E aí, no verso 12, ele fala, mas todo aquele que nele crê não irá perecer. Terá vida eterna e dará poder para serem feitos filhos de Deus. Ou seja, não importa mais de onde você vem, como ele também já tinha anunciado à mulher samaritana no capítulo 4. Importa agora se você crer. Aqui eu trouxe o Salmo 80 para vocês verem como Jesus aponta claramente esse salmo. Olha o que diz o salmo. Aqui eu estou pegando a parte final do 14, tá? Toma conta dessa videira, a raiz que tua mão direita plantou do filho. A tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repressão perece o teu povo. Então ele anuncia o quê? A queda da antiga videira, Israel. E aí ele continua. Repousa sua mão sobre aquele que puseste tua mão direita. Lembra que aquele que está à destra, destra representa poder, daquele que é aquele que seria o filho do homem, aquele que teria autoridade de Deus, que Deus deu autoridade. Quando ele fala colocou a mão à sua destra, significa ele deu autoridade. E esse que você deu autoridade, quem é? O filho do homem. E é o filho do homem que vai fazer o quê? Essa videira crescer. O que significa crescer? Voltar a existir. O que o Salmo 80 está representando? Que a nova videira verdadeira será naquele que viria do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então, o antigo já está sendo um prelúdio daquilo que Jesus está fazendo. Então, quando Jesus fala esse discurso, ele aponta o Salmo 80, ele aponta Isaías 5 também. Se você pegar lá em Isaías 5, ele também vai falar sobre a redenção da videira. E aí ele diz, e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. O que Jesus está retomando aqui? A ideia de que Jesus é o Filho do homem, é o Filho de Deus, é o Filho unigênito com Deus. O que é unigênito? Você lembra quando a gente trabalhou lá em João 1,14, no prólogo? Que eles são um. Lembra lá na Shema, Deuteronômio 6,4? Ouve, ó Israel, teu Deus é um Deus único. Quando ele fala, o meu pai é agricultor, o que ele está falando? Os dois estão em um só propósito. O meu pai é agricultor, o meu pai quer render todas as coisas. Então ele manda o filho, para que o filho faça o propósito do pai, porque os dois são um só. Então, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor, ele está dizendo, nós somos um. E, ao mesmo tempo, nós somos um e nós queremos restaurar todas as coisas. Então, ele aponta não só a figura do Deus unigênito, como ele aponta a ideia da redenção. E aí vem o segundo versículo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, ele está apontando dois elementos aqui. Primeiro, como que eu faço para participar da nova Israel? Eu sou filho de Abraão? Adianta ser filho de Abraão? Não. Adianta ser sumo sacerdote? Adianta eu ser nessa época o Gamaliel, parte do membro do Sinédrio, e o principal representante da escola Hillel? Não. Quem é a nova comunidade de Deus? É aquele que está ligado em mim. Olha lá a videira. Como que a videira dá a uvinha? Ela está ligada no ramo. E do ramo sai a terra, e da terra sai a vida. E Jesus está falando, aquele que não crer em mim, não faz parte mais da nova Israel. Deus não pode redimi-lo. Porque ele só pode redimir a partir de mim. Lembra que no capítulo anterior, que o Carlos trabalhou aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Novamente ele fala isso. Por quê? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E para nós sermos restaurados,
é por meio do sangue dele que nos justificou, nos tornou justo e nos volta a ligar no Pai para sermos uma nação de reis e sacerdotes, como o apóstolo Pedro fala. Então, não é porque Jesus não quer, mas é porque depende da resposta do homem. Ele precisa crer. Então, Israel não é mais a comunidade de Deus. Mas não é só Israel, presta atenção, ele fala duas características. Todo ramo que estiver em mim. Então, a primeira coisa, tem que estar nele. A segunda, mas se estiver em mim e não der fruto, quem que ele está falando nessa segundo elemento? É alguém que creu, mas a fé dele é verdadeira? Não. Então, esse segundo elemento, ele não está falando mais de Israel. Ele está falando para quem? Para nós. Para nós. Aquele que não der fruto é cortado. O que ele está falando cortado? Ele está falando do fim escatológico. Não está falando de agora. Não estou falando desse instante. Você agora vai ser cortado. Não. Ele está falando, olha, se você não permanecer até o fim na sua fé, lembra lá, Mateus 23, no final, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você não permanecer até o fim, você não será salvo. Quando ele fala cortado, ele está falando do fim escatológico. Ele está falando de você não ter a eternidade, porque você perdeu a sua fé no caminho. Então, se nós, que estamos ligados a ele, não dermos frutos, nós perecemos como a Israel antiga pereceu. Porque a Israel pereceu porque não deu fruto. E não é porque nós cremos nele, que se nós também não dermos frutos, como Israel antiga não deu, nós também pereceremos. E aí você pergunta, Lucas, mas o que é dar fruto? O que é dar fruto? A gente vai falar mais sobre isso, mas o que eu posso antecipar já é, fruto é estar no propósito de Deus. Você dar fruto é você entender que a sua vida não pertence a você e que você tem um propósito. O que é um propósito? É um chamado de Deus na sua vida. Vou dar um exemplo aqui rápido, a gente vai falar mais sobre isso. Abraão foi chamado de amigo de Deus, lá em Gênesis. Por que ele é chamado de amigo de Deus? Porque ele entendeu que a sua pátria não era terrena, mas celestial. Ele sai do conforto de Ur, do conforto da sua tribo, do conforto da sua terra, e ele é enviado para um lugar onde ele não sabia se ele ia chegar, onde ele não sabia se ele ia sobreviver, para cumprir o propósito, ser o pai das nações. E ainda quando ele chega, fica na terra, depois de muito esforço, prospera, ele não consegue dar um filho. Ele não consegue ter um filho. E aí, na sua velhice, um milagre acontece e ele tem. E ele fala, agora sim, agora eu vou ser o pai das nações. E aí, quando essa criança provavelmente tem 12, 13 anos, Deus fala, você vai dar o seu filho para mim. Depois de tudo, Deus pede o filho àquele homem. E ele foi e levou. E o texto de Hebreus diz, ele foi e levou, porque ele sabia que ainda que o seu filho morresse, a promessa de Deus era tão verdadeira que ele daria poder para que ela ressuscitasse. Mas antes de ele tocar na criança, Deus diz do céu, não toque, o cordeiro já está preparado. Jesus já é apontado ali. Por isso ele é chamado de amigo de Deus. Porque ele entendeu que a sua pátria não era daqui, era celestial. Enquanto nós não entendermos aqui como uma passagem, nós não vamos ter esse fruto. E é claro, a gente não entende uma vez, a gente tem que lembrar todas as vezes, lembrar que você tem um propósito na sua família, lembrar que você tem um propósito na sua faculdade, nos seus amigos, no seu trabalho. A gente tem que lembrar todos os dias que a nossa pátria, ela é celestial e que nós não vivemos para nós mesmos. É uma luta diária, sofrida, mas qual é o ponto? Nós não desistimos. Às vezes a gente vai vencer, às vezes a gente vai apanhar, tomar uns socos, cair, mas a gente levanta. E é assim, o cristão não pode desistir. Não pode desistir.
não pode desistir. Às vezes a gente vai ser derrubado. O ponto não é ser derrubado. O ponto é quantas vezes nós temos capacidade de levantar quando nós somos derrubados. E eu digo, todas. Porque em todas elas, Cristo estará conosco, nos ajudando e nos falando, vá, vá, e não peques mais, vá, não peques mais. Todas as vezes, o que a gente não pode é desistir e lembrar da pátria celestial. Então, por quê? Abraão também questionou. E todas as vezes que Deus fala, olha, Abraão, olha as estrelas, olha a areia, que ele via, né? Areia e estrela. E aí ele fazia, Deus ajudava ele a acreditar. E aí, quando a gente está nesse momento, a gente clama a Deus, e Deus vai fazer como Abraão, vai nos lembrar da promessa dele mais verdadeira. E aí, no verso 3, ele fala, estais limpos pela palavra. Então, temos que estar ligado à verdadeira, dando fruto, que é fruto, o propósito de Deus, estarmos ligados à nossa fé nele, representando a nova comunidade crendo e entendendo o seu propósito, dá fruto, e nós damos frutos também porque nós somos limpos. Ele fala isso 2 vezes. Fala no verso 2, parte B, no verso 3. Limpos pelo quê, Lucas? Pela palavra. Mas o que é ser limpo pela palavra? Assim como uma planta tem que ser podada para ela crescer mais, nós temos que ser podados para crescermos mais. Mas por que Jesus está fazendo essa alusão? Porque Jesus, ele quer nos apontar aquilo que já tem lá na Shema. Lembra lá da Shema? Ouve, ó Israel, teu Deus é um Deus único. Então ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E medita na minha palavra todos os dias. Fale dele no caminho. Fale ao acordar, conte para os seus filhos, coloque nos umbrais da porta. Você percebe que a segunda parte do Deuteronômio define a primeira? Como que você vai amar teu Deus de todo o teu coração, de toda a força do entendimento? Meditando na palavra, colocando ela dia a dia dentro de você. Por quê? Porque nós temos uma disputa interna e externa. Uma disputa interna entre a carne e o espírito, entre os nossos desejos que querem fazer o que ele quer, e o nosso espírito tentando dominar os nossos desejos. E a gente tem uma sociedade que é materialista histórica, nihilista, que é marxista e que quer desconstruir todos os preceitos da civilização ocidental cristã. Então, a gente tem essa disputa externa e interna, que a gente tem que sobreviver isso. E como que a gente sobrevive? Refazendo a nossa maneira de ver o mundo por meio da palavra. A palavra é o nosso óculos. Por quê? Quando você usa um óculos é porque você tem alguma deficiência no seu globo ocular e essa deficiência permite que você veja embaçado, ou não veja longe, ou não veja perto. E aí, esse óculos, ele é uma correção a esse problema. Ele corrige a maneira como você enxerga. A palavra de Deus é isso. Ela vai corrigir a maneira como a gente enxerga o mundo. Ela traz a correção do pecado inerente a nós, vindo de Adão. Então, por isso que ela nos limpa, porque ela é a verdadeira definidora da realidade. Lá no Sermão do Reino, Mateus 13, ele diz que a palavra de Deus é como um fermento. Quem sabe fazer, quem faz pão aí, gosta de fazer pão, o que acontece se você pôr um pouquinho de fermento? Ele vai afetar uma parte da massa? Afeta tudo. Leveda toda a massa. Até que se você pôr muito, estraga. Se você pôr pouco, também pode estragar. Você tem que saber a medida certa. A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela vai mudar inteiramente o que nós somos. Não pode ser um pedaço. É inteiro, como um fermento. Como está lá em Mateus 13. Mas esse fermento faz crescer como aquela hortaliça, né? Que é o caso da mostarda. A semente é uma pinta no meu dedo, mas quando você planta, ela se torna a maior das hortaliças. Ou seja, ao mesmo tempo que ela muda inteiramente você, ao mesmo tempo ela tem um poder incrível
de crescer e transformar todas as coisas. É ela que a gente tem que estar procurando todos os dias. E aí ele continua, no verso 4 ao 8, ele vai falar, eu esqueci de mudar aqui, ele fala 8 vezes a palavra permanecer. Eu esqueci de mudar aqui. 8, que era do 4 ao 7. Do 4 ao 8, eu acrescentei um versículo. Ele fala 8 vezes a palavra permanecer. E o que é permanecer? Por que ele fala tanto permaneça, permaneça, permaneça? Parece que é redundante, né? Permaneça, permaneça. Por quê? O que eu falei lá no começo? No verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é... O que os dois estão? No mesmo sentido. Na mesma sintonia. O que nós temos que estar, então? Na mesma sintonia. O que é permanecer, então, nele? É estar na mesma sintonia que Deus. Como que nós oramos o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aí? Venha a nós o vosso reino. O que é vir? O que é vir o reino de Deus em nós? É estar na sintonia dele. Por que Jesus fala para a gente orar isso? Para a gente lembrar todos os dias que eu estou aqui para fazer a minha vontade? Eu estou aqui para fazer o que eu quero? Não. Se você está de passagem, você está aqui para fazer a vossa vontade. Então, quando ele fala permaneça, 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 o que ele está dizendo? Nós temos que estar ligado a Cristo, como Cristo está ligado ao Pai. Como o Pai é um com ele, nós temos que ser um com o Filho, e o Filho é um com o Pai, para que sejamos um só, porque Deus é o Deus único. Nós temos que estar um, por isso que ele fala, permaneça, 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 permaneça. Você fica até irritado. Pô, entendi. Mas ele quer reforçar isso. Você tem que permanecer como um ramo permanece na videira. Aqui já é a parte estendida da metáfora. E aí, se a gente está ligado nele, entendendo a vontade do reino, o que a gente dá? O texto fala, se você permanecer em mim, você vai dar... E ele não fala você vai dar frutos, ele fala você vai dar muitos frutos. Por quê? Porque a capacidade não é sua. O poder não é seu. Lembra lá do sermão do envio, o segundo sermão de Mateus? O que Jesus anuncia aos discípulos? Eu vos dou autoridade e poder. Se nós estivermos ligados nele, nós vamos dar muito fruto. Por quê? Porque o poder não é seu, a capacidade não é sua. Porque se fosse, já era. Está zoado. Se eu olho todo dia para o meu espelho, eu volto a dormir com depressão profunda, com certeza. Por isso que eu não olho no espelho. Tô brincando. Primeiro é que eu assusto, né? Você sabe, né? Você sabe, né? Que se você olha assim, está preparado, ai meu Deus. Você assusta, você tem que estar concentrado. Por isso que a máscara ajuda, eu falo que a máscara ajuda os alunos, né? Eu sou professor, né? Assusta menos. Eu falei que eu vou continuar usando para o bem deles. Enfim, nós temos que estar ligado ao Pai. E estando ligado nele, nós vamos dar muito fruto, se nós estarmos na mesma vontade, porque o poder é dele. Por que Jesus está falando isso? Porque a gente olha para nós e vê o quê? Faltas, falhas, incapacidades. Mas o poder é de quem? Do Senhor. Se nós estivermos ligados nele, nós vamos dar e dar muitos frutos, não importa quem você seja. Tá? Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos uma nação de reis e sacerdotes. Cara, para você ser um sumo sacerdote naquela época, você tinha que ter um conhecimento e uma assertividade incrível para aquele povo. Então, quando Pedro fala, nós vamos ser um povo de reis e sacerdotes, você entende o poder que é isso para nós? A gente acha, legal, bonitinho. Não, você não está entendendo. O sumo sacerdote, um dia antes de ele entrar no dia de Kippur, o dia do perdão, quando ele estava dormindo, as pessoas estavam orando por ele, pedindo perdão por seus pecados, porque ele poderia ter um sonho pecaminoso. E aí, na hora que ele entrasse no santo lugar,
ele morreria. Ele ficaria separado uma semana antes, fazendo todos os jejuns e orações para se preparar para o dia de Yom Kippur. Mais do que ele já se preparava o ano todo. Então, quando Pedro está falando, nós vamos ser uma nação de reis e sacerdotes, você entende o peso disso? E por que a gente não sente esse peso? Porque o poder e a autoridade, a capacidade, não vem de mim, vem dele. Por isso que ele fala, eu escreverei as minhas palavras em seus corações, Joel 2, porque o poder vem dos céus, o poder vem do Espírito Santo sobre nós. Então, quando ele diz, vocês vão dar muitos frutos e vão ser uma nação de reis e sacerdotes, ele está dizendo, se vocês estiverem ligados em mim, como eu estou ligado no Pai, o meu poder estará sobre vocês, a minha autoridade estará sobre vocês, o meu Espírito estará sobre vocês. Por isso que vocês poderão ser uma nação de reis e sacerdotes, como diz lá Pedro. E aí, como diz lá em Romanos, né, nós estaremos renovando a nossa mente naquilo que é bom, perfeito e agradável, no culto racional, que é o sacrifício vivo a Cristo. E aí ele continua. Além de nós estarmos ligados na vontade dele, ele fala outros elementos no capítulo 6, que é estarmos ligados nele, que é a fé, que é, estando ligado nele, nós seremos salvos, que é no verso 6. E aí, estarmos salvos significa perseverarmos. Então, além de estarmos na mesma vontade dele, como que a gente está na mesma vontade que ele? Fé e perseverança. Fé e perseverança. Além da fé e de esperança, ele vai falar no verso 7 para nós guardarmos as palavras de Deus como ele tem guardado. E aí ele fala, em tudo então que nós pedimos, em nome dele será feito. Então, como que a gente permanece no mesmo propósito? Fé, perseverança, guardando a palavra, orando. E aí, em tudo que nós pedimos será feito. Aí a pessoa chega e fala, beleza, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena da virada. Não, você não entendeu o texto. Ele começa falando, você tem que estar na minha vontade, crendo em mim, perseverando nesse propósito, perseverando, guardando as minhas palavras. Então, aquilo que você orar, você vai estar orando o que eu quero. Você não vai estar orando para uma Mega Sena. Você vai estar orando para o meu propósito. Então vai ser feito. O meu propósito, não o seu. Porque eu não sei se você sabe, Deus tem mania de ser Deus. Deus tem mania de ser Deus. E nós temos que ter a mania de ser filhos. Lá na sua casa, você chega para o seu pai e fala o que ele tem que fazer? Na minha casa não é assim, não sei. Hoje em dia eu não sei, né? Hoje em dia... Mas na nossa geração ainda, você não falava o que seu pai tinha que fazer. Hoje, né, você vê a pessoa entrando no restaurante, quem escolhe o lugar é a criança, né? Genial. Mas, enfim, tirando essa geração Z aí, as gerações anteriores, normalmente você não falava o que seu pai deveria fazer, né? Porque ele é o seu pai, por isso que ele nos chama de filho. Nós estamos debaixo dele, né? Normalmente, né? Então, quando ele fala em tudo que você orar será feito, e aí você já não pensou, nossa, mas às vezes eu oro e não é feito. Porque não era o propósito de Deus ou não era naquele instante. Então, como que a gente permanece nele? Entendendo o propósito, crendo, perseverando, guardando as palavras. E aí, tudo que nós pedimos será realizado. Entende? Não adianta só eu quero ganhar na Mega Sena da virada. Tá? Esse não é o propósito de Deus. Tá bom? Ah, não, mas pode ser. Não, não é. A sorte, você vai lá ler na lei, a sorte não é vontade de Deus. Tá? Deus vai fazer você pode ser milionário, mas não é assim que Deus faz as coisas. E aí, se você for um milionário, como o cara da Colgate, né, o dono da Colgate, ele começou a disponibilizar 90% de tudo que ele tinha para a obra de Deus, como tantos homens que enriqueceram e ajudaram o reino de Deus. Amém?
E aí ele continua no verso 8, e glorificaremos o Pai e seremos os seus. Quando nós dermos frutos, nós vamos glorificar o Pai e aí seremos seus discípulos. Como que as pessoas reconhecem nós como discípulos? Pelos nossos frutos. Jesus liga a fruto a discípulo. Ou ele sempre vai ligar a uma ação. Ou você tem a fé verdadeira na rocha, ou você deu frutos, ou você guardou os seus mandamentos. Ele sempre dá uma ação. Então, não basta você crer, a sua fé tem que estar em ação. Se ela estiver parada, você não é um discípulo. Tá? E isso está muito ligado lá em Mateus 5,16, quando ele fala da luz, lá no primeiro sermão, quando ele fala, vocês são a luz do mundo. E ele continua, que pelas nossas obras, o mundo veria a luz do Pai e o glorificaria. Então, as nossas obras apontam para Deus. Lá em Tiago 2,18 ele diz, como que você aponta a sua fé e mostra que ela é verdadeira? Mas eu consigo apontar as minhas obras porque elas apontam a minha fé verdadeira. Né? A fé sem obras é morta. Né? Ele até fala nesse texto que até os demônios tremem por nome de Jesus. Isso não torna eles salvos, porque não é porque eles acreditam que Jesus tem poder, que ele é o Filho de Deus, que eles mudam a vida dele. O Wesley tem um sermão sobre isso. Nós temos que crer e sermos regenerados, né? E santificados para a vida perfeita cristã. Então, as obras representam a santificação interna e externa. Santificação interna, o arrependimento. Lembra a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Porque dessa pedra, Deus pode fazer suscitar filhos de Abraão, porque o machado está sob a raiz. E aí eles perguntaram, mas João Batista, o que eu posso fazer? Chegava um soldado. E ele falava, não dê falso testemunho, cumpra a lei. E aí vinham as pessoas perguntando o que eles tinham que fazer, e ele sempre trazia o quê? Obras de justiça, obras de santificação. Então, primeira característica do fruto, arrependimento. O que é arrepender? É não viver para você, mas viver segundo os valores de Deus. Outra passagem que a gente pode falar de frutos. O Paulo vai falar que os frutos do alto são todo aquele de bondade, justiça e verdade. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é fazer o bem, é fruto. Quando você faz o bem a quem for, esse bem que você está fazendo vai apontar para Cristo. Toda justiça, não justiça dos homens, mas a justiça de Deus, que você faz, aquilo que é justo. E ainda que esse justo te cobre algo, te custe algo, as pessoas vão ver Deus. Tem uma história disso, eu fui vice-presidente de departamento acadêmico da Faculdade de História e Geografia. Não. Na verdade, a gente era o partido que ganhou dessa galera, por um voto. E a gente tinha uma oposição bem forte. Isso foi bom. Isso é bom, oposição forte faz você trabalhar ainda mais. Só que aconteceu, o nosso departamento acadêmico, cada um tinha uma função, e o presidente, ele usou o dinheiro do departamento acadêmico o ano inteiro, do bolso dele, porque as contas do departamento acadêmico anterior estavam congeladas. Só que ele não falou isso porque a gente tinha o DA e a gente tinha uma assembleia. A assembleia era os membros do DA mais 2 representantes de cada sala. Então a oposição estava dentro das decisões do DA, para ser uma coisa bem democrática. E o que acontece? Até aí não era errado, mas ele tinha que falar para a assembleia para nós autorizarmos ele a ele usar o próprio dinheiro. Ele não disse nada, usou. A gente fez vários eventos, né? Conseguimos livros, fizemos palestras, fizemos um curso de extensão, viagem, etc. E ele usou o dinheiro no bolso. Chegou no último mês, saiu a liberação das contas, ele
pegou o estorno. Pegou o estorno e colocou no bolso. Só que ele fez isso sem falar com ninguém. E ele viajou para o Japão, porque ele era um empresário. E aí, quando chegou o começo do ano, né, no meio do ano, na verdade, em agosto, né, porque a mudança do DA no meio do ano, o DA que assume, que era o da oposição, que a gente não poderia se eleger, isso é bom, ele pega e vê um extrato, o cara tirando lá uma grana muito grande. O que ele fala? A gente roubou, por isso que o presidente está no Japão. Numa faculdade de História e Geografia. Imagina, quase fui morto. E aí eu ligo para ele me explica, ele consigo falar com ele manda todos os documentos fiscais, eu vou em todas as salas da História e Geografia, explico valor por valor, mas ao término eu falo, ainda assim, a gente não roubou nada, a gente não fez nada de errado, mas não é certo, não foi ético da nossa parte. Nós erramos, me desculpa, eu peço perdão a todos vocês estão certos de criticar a gente em todas as salas que os caras queriam me matar. E isso era no meu último ano de faculdade. Nessa hora, algumas alunas que eu conhecia, que não tinha tanto contato, elas falaram para mim, agora eu vi que você é cristão. E eu estava chorando no banheiro essas horas, sozinho. No banheiro da cadeia. É. Quase. Mas isso é fazer justiça. Eu não tinha nada a ver com isso, podia ter jogado para cima. Mas fazer justiça, muitas vezes, não é fazer o que você quer, e às vezes você vai apanhar por causa disso. Mas é nessa hora que as pessoas vão ver Deus em você. Verdade. Outra coisa, obras de santificação, fidelidade, caridade, que a caridade é a ação ao necessitado. Seja qual necessitado, não precisa ser só o pobre. Seu pai, às vezes, é um necessitado. Você sabe se seu pai está bem psicologicamente? Você acha que seu pai e sua mãe estão bem? Você acha que eles são super-heróis? Às vezes eles precisam de uma palavra de conforto, de uma oração, de um abraço. Caridade é tudo que você pode doar para o outro. Tudo isso nós temos que produzir. Isso tudo é fruto, isso tudo é propósito. Se nós não cumprirmos, e aí será cortado. Cortado é a ideia de juízo. Está apontando o juízo de Israel lá em Ezequiel 15. Mas o juízo de Israel é o nosso juízo. Pessoal, a gente já deu o horário e eu estou na metade do texto. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, só vou fazer algumas perguntas, e aí na próxima escola dominical a gente volta, lembrando que a escola dominical vai parar, essa é a última aula do ano, tá? E a gente vai voltar em fevereiro, mas em fevereiro a gente retoma para terminar esse último eixo, tá? Então a gente não vai ter... Então, eu ia explicar isso, calma. Esse estudo que a gente está tendo vai parar por aqui e a gente retoma em fevereiro. Os próximos 2 domingos não vão ter culto de manhã, então não vai ter escola dominical, é só noite. Tá? Em janeiro não vai ter escola dominical, Lucas? Vai, mas não vai ser com esse material, vai ser algo específico para o mês de janeiro, que vai ser sala única. E aí, felizmente ou infelizmente, professor, vou ser eu. Felizmente, porque eu gosto de falar, infelizmente, não sei se todos gostam de ouvir. Tá? Mas aí, em janeiro, vai ter escola dominical, mas não vai ser esse material, porque muitas vezes as pessoas estão viajando e vão perdê-lo. Então, a gente vai retornar com esse material em fevereiro, para finalizá-lo em um mês. Tá? A gente vai fazer um esforço para finalizar em um mês. Então, eu quero só fazer 2 perguntinhas aí rápidas para nós finalizarmos. Será que nós temos sido um com o Pai? Será que o mesmo propósito de Deus para a sua vida é o seu propósito? Será que o mesmo sonho que você tem sonhado é o sonho que Deus tem sonhado para você? Será que os mesmos planos que você tem são os planos que Deus quer? Será que os mesmos desejos e vontades que você tem tido é os desejos e vontades de Deus?
Será que nós estamos permanecendo na fé dele? Permanecendo em fé, em palavra, em oração, em virtudes? Então, o que nós temos que refazer? Arrepender é isso. É um processo de refazer. E o interessante é que a palavra arrependimento no grego, o tempo que ele usa no grego, é um tempo que não termina. Essas perguntas a gente tem que estar sempre fazendo diariamente, porque diariamente a gente escorrega, é normal. O que a gente não pode é parar de se arrepender, é deixar de lado, colocar numa caixinha, fechar e vamos fingir que não está acontecendo. O problema não é a gente não estar no Pai. O problema é a gente não reconhecer isso, que é o tema desse mundo de hoje, né? Não reconhecer os nossos problemas e aplaudir para esses problemas. Não, a gente não pode aplaudir os problemas, a gente tem que reconhecê-los e transformá-los, tá? Então, que você possa chegar na sua casa e fazer essa reflexão, e escrever no papel quais são os sonhos, os planos, os desejos que Deus tem para você, que você quer mudar, o que você precisa permanecer, que você não tem permanecido, e ore esse próximo ano que vai vir, para que isso venha a ser cultivado em você e em mim. Amém? Então vamos orar para finalizarmos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse dia. Oramos, ó Pai, que essa palavra não venha a ser apenas um conhecimento intelectual, mas que venha se tornar fruto do teu poder para a transformação do nosso homem e da nossa mulher interior. Que verdadeiramente o Senhor transforme o nosso interno, os nossos sonhos, planos, projetos, que venha o vosso reino às nossas vidas verdadeiramente, em cada espaço de nós, e que nós possamos despertar para Cristo, e que Cristo venha iluminar-nos, deixando de lado todo o sonho do consumo, todo o sonho do egoísmo, todo o sono das nossas próprias vontades, e possamos estar despertados e esclarecidos que é a luz de Cristo em nós, para cumprir o teu propósito em nossas vidas e produzirmos o teu fruto e resplandecermos a Cristo em todas as partes do nosso ser e em todos os espaços da nossa vida, para que possamos terminar o fim da vida e possamos estar completos, possamos ter cumprido o nosso propósito, como o apóstolo Paulo, dizendo que nós combatemos o bom combate. Em nome de Jesus. É o que nós pedimos. Muito obrigado por esse ano. Muito obrigado por todos os alunos. Muito obrigado por tudo. E que o Senhor venha abençoar o próximo ano da Escola Dominical e a sala de jovens e de casais. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Somos mais que vencedores por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abraços e tchau.